Antes de começar, uma pequena palavra de como começou o nosso coral, que estão todos convidados a participar, mas esse coral nasceu em agosto do ano passado, portanto tem um pouquinho mais de um ano, e nasceu numa conversa e na vontade de unir as famílias para a música, para a harmonia, para nos aproximarmos um pouquinho da música celeste. Então, com o objetivo de nos harmonizar, de fazer música, de vibrar numa situação melhor, nós então nos apresentaremos. É um coral pequeno, amador, mas com muito amor, então iniciaremos agora. Então começamos com a música Anjos, com o Vitor ao teclado. Suavizar o lado
Força, amor.
Sigo agora a palestra que se encaixa no contexto do coral, e o tema que escolhi é falar sobre a vibração e dizer que a vibração é uma questão de escolha. E porque quando eu ouvi as pessoas dizerem vamos vibrar amor, vamos vibrar a paz, e eu pensava então como é que vibra? E comecei a ver o que é isso. Então, a partir disso, eu vou explicar alguns conceitos para que então isso seja entendido dentro do que os espíritos superiores nos têm esclarecido sobre então o que é a vibração. A vibração é um termo que veio da física e, por conceito, é tudo que oscila. Tudo que oscila é vibração. Então, som é uma vibração, luz também é uma vibração, que também oscila. E a frequência, vamos entrar numa frequência. A frequência é a velocidade que isso ondula. E essa frequência pode ser uma frequência mais elevada, que ela é medida por Hertz, que é também uma medida física, porque um pesquisador de sobrenome Hertz resolveu medir, e então isso é medido por quantos ciclos por segundo, então isso dá frequência. Então existem frequências mais elevadas e frequências menos elevadas, tanto para o som, tanto para a luz, que são elementos oscilatórios. Quando se fala em sintonia, a sintonia é quando essas frequências são semelhantes. Então, quando se diz vamos sintonizar em alguma coisa, sintonizar significa vibrar numa frequência semelhante. Sintonizar o rádio é chegar numa vibração onde a estrutura que vai captar essa vibração de ondas vai conseguir sintonizar, então vai conseguir captar. Entendendo então que existem vibrações de todos os tipos, de todas as frequências, e conforme essa vibração, ou conforme a frequência, nós nos sintonizamos ou não. Existe mais uma coisa que é vibração, que é o pensamento. E a vibração, pensamento, ela não é entendida na física, não é entendida pela ciência, mas dentro do meio espírita se diz que, dependendo do seu pensamento, você vai vibrar diferente. Para esclarecer, então, são 3 coisas que vibram dentro do que nós entendemos. O som vibra, a luz vibra e o pensamento também vibra. Mas, falando em som, aqui nós temos todo um espectro de vibração sonora. E existem as vibrações que vibram com menor velocidade e as de maior velocidade, então menor frequência e maior frequência. Existem sons que nós não escutamos, que são os infrassons. Por exemplo, os elefantes e toupeiras emitem sons que nós não escutamos, é inaudível. Existe uma faixa que é audível ao ouvido humano. Os gatos e os cães ouvem um pouco mais, eles escutam os ultrassons. E existem também outros animais, como morcegos e golfinhos, que escutam outras frequências. Para explicar que o som ele é só audível aos nossos sentidos físicos, somente numa pequena faixa. E se nós então entendermos que o que existe é só aquilo que nós enxergarmos e aquilo que nós ouvirmos, nós estamos para lá de equivocados, porque é muito pouco que a gente escuta com esses ouvidos físicos. Porque existe uma série de sons que não são ouvidos por esses ouvidos físicos, mas que existem muitas vibrações na natureza e existe. O som tem uma outra característica, que ela precisa de um meio para se propagar. Por exemplo, no vácuo não existe som, mas no ar o som é uma movimentação que acaba movimentando, vibrando o ar de uma certa forma que vai fazer algum barulho. E esse barulho pode ser música, pode ser vibração, mas isso vai se tornar audível. Essas vibrações também podem ser usadas na água, e a água pode ser usada como meio de propagação. E quando se pergunta, então, pensamento é a mesma coisa que eletricidade? Não, não é. Porque a eletricidade ou a luz, ela também é uma vibração, mas é uma vibração diferente, tanto que ela viaja sem ar. Ela viaja no vácuo, ela viaja no espaço, existe a velocidade da luz. Então, existem frequências
de ondas eletromagnéticas, e dentro dessa frequência existem frequências que nós não escutamos, que existem as frequências das antenas das ondas de rádio, micro-ondas. Existe uma pequena faixa de luz visível, muito pequena, se vocês conseguem ver. Então existem outras frequências que nós não enxergamos. Também, para que esteja claro que existe muito mais vibração no universo, no ambiente, que nós não percebemos com esses corpos físicos. Dentro desses olhos físicos, nós enxergamos só essa pequena frequência. Som é uma coisa, é uma vibração e precisa de meio. Luz também é uma vibração, não precisa de meio. Ela tem uma outra natureza, mas é vibratória também. E preciso dizer que o pensamento também é uma vibração. Ela também vai ter uma frequência, e aqui entra o conhecimento espírita, o que os espíritas dizem sobre, então, o que é o pensamento. O pensamento é também uma frequência vibratória, e ela vai precisar de um meio para se propagar. E esse meio é o fluido universal, esse fluido que permeia todo o universo. E o que é, então, esse fluido? Esse fluido é muito sutil, muito delicado. E o que vai fazer vibrar esse fluido universal é o pensamento, a qualidade do pensamento. Vamos falar um pouco mais então sobre o fluido. No livro A Gênese do Codificador, ele vai dizer que, então, sendo os fluidos o veículo do pensamento, o pensamento atua sobre os fluidos. Então, uma analogia para nós entendermos como o som atua sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. O pensamento faz uma vibração viajar para onde for. E é isso que nos faz entender como é que um pensamento provoca uma vibração. E isso, então, me fez entender quando alguém diz: mas que lugar pesado, aquele lugar, que ambiente pesado, que pessoa pesada, que sensação ruim que é isso. Mas que sensação ruim é essa que a ciência não explica? Não é som, não é luz, porque se de natureza vibratória só existe som e luz, o que é essa sensação? Os espíritos benfeitores, então, nos dizem que o pensamento faz vibrar este fluido que tudo nos permeia e modifica esse ambiente. Assim como uma pessoa muito perfumada entra num recinto e acaba impregnando todo esse ambiente com o odor do perfume, que pode ser um perfume agradável, menos agradável, suave ou pesado, o pensamento que uma pessoa emite acaba permeando este lugar e impregnando o ambiente. Então isso explica por que em alguns lugares nós entramos e saímos com uma sensação tão ruim. E por que é que às vezes nós entramos num lugar e saímos tão melhores. E por isso explica também porque às vezes chegamos cansados à casa espírita e saímos tão melhores. Porque a vibração emitida aqui, ou pelas pessoas ou pelos espíritos benfeitores, ela é elevada a fim de também nos influenciar e também nos vibrar. Uma analogia: assim como o pensamento age nos fluidos, o som age no ar. O pensamento modifica esse fluido universal que nos permeia, que nos rodeia. E perguntaram então no Livro dos Espíritos o que é o fluido. Eles perguntaram então esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Fluido é eletricidade? Então, dissemos que o fluido, é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal. É fluido também, mas é fluido modificado. Tudo é fluido, mas é modificado. Que não é, propriamente falando, o fluido universal, senão a matéria mais perfeita, mais sutil, e que se pode considerar independente. É a matéria mais perfeita, mais sutil, que está presente em todos os ambientes, em todos os lugares, e que agora então sabemos que o pensamento impregna esse fluido, impregna e movimenta. Sobre o fluido perispirítico,
O fluido perispirítico é nada mais do que esse fluido que nos envolve, que está ao nosso entorno. E na Gênese também se diz que este fluido não é inteligente, posto que não é matéria. Esse fluido não faz coisa sozinha, mas este fluido serve de veículo ao pensamento. Conforme a natureza do nosso pensamento, este fluido vai se modificar. E quando se fala, então, de que através do pensamento nós podemos mobilizar os fluidos, isso então traz a explicação de por que é que a prece funciona. O que é a prece? A prece é um pensamento elevado a Deus e melhor ainda, quando esse pensamento é impregnado de sentimentos, esses sentimentos transformados então em pensamentos modificam esse fluido. E quando essa prece ela é realizada de coração, ela vai permear o fluido e vai chegar ao seu destino. Uma prece feita a alguma pessoa vai chegar. Da mesma forma que um pensamento maldoso, um pensamento maledicente também vai chegar. Por isso que na doutrina espírita fala-se tanto para vigiar a qualidade dos seus pensamentos, analisar e vigiar a qualidade dos seus sentimentos que vão originar os pensamentos, porque assim como pensamentos elevados ou pensamentos menos elevados, eles vão viajar e eles vão chegar aonde eles vão, ao seu destino. Eu tenho uma amiga que é médium em Curitiba e ela é médium doutrinadora, e um dia eu ouvi uma coisa que me fez pensar e estudar para entender o que ela dizia. E ela dizia que o pai dela havia desencarnado e ela tinha um trajeto até o trabalho de uns 10 minutos que ela fazia a pé. E ela disse que desde que o pai desencarnou, todas as manhãs no trajeto até o trabalho, ela conversava mentalmente com esse pai. E um dia, numa sessão mediúnica, esse pai aparece para dizer que todas aquelas conversas que ela teve com esse pai foram verdadeiros bálsamos para ele, num momento de sofrimento, num momento de dificuldade que ele estava se encontrando, e que então ele agradeceu imensamente todas aquelas conversas. Para dizer que naquele momento, por ignorância, eu achei a conversa mais esquisita saber que a pessoa conversava em pensamento. Então, entender que o fluido pode se tornar inteligente se nós o transformarmos pelo pensamento, e que a prece não precisa ser uma prece memorizada, que a prece não precisa de um lugar especial, mas ela precisa de um sentimento especial. As preces podem ser conversas mentais com pessoas que nos são afetas, com pessoas que já não estão neste plano, podem ser conversas com pessoas com quem nós precisamos nos conciliar, com pessoas com quem nós temos dificuldades. Nós podemos fazer uma conversa intercessória, de forma que algum espírito benfeitor venha interceder essa conversa difícil que nós não estamos conseguindo ter, ou esse relacionamento difícil que nós não estamos conseguindo desatar. Então, com muito amor, nós conseguimos impregnar o fluido e entender que tudo isso permeia, e isso vai chegar ao seu destino por onde quer que esteja. E ali eu fiquei me perguntando quem é que manda o recado, como é que o recado chega, e chegamos ao capítulo da providência divina da Gênese. E a providência diz que, então, como é que Deus fica recebendo todos os recados, como é que Deus recebe todas as preces? E no capítulo diz que as criaturas servem às criaturas, que por intermédio de seres que estão atendendo, que estão aos préstimos de Deus, eles vão ouvir as preces. Dentro dessas vibrações elevadas, espíritos benfeitores elevados vão chegar ao auxílio das outras pessoas. E às vezes, esses espíritos benfeitores se utilizam de nós encarnados para alguma coisa. Quem é que nunca passou num lugar, lembrou de alguma pessoa, pensou em alguém, ou fez um telefonema, ou pensou em fazer alguma coisa, e aquela pessoa falou: puxa, era justamente isso que eu precisava ouvir. E talvez você estivesse sendo utilizado como um instrumento de Deus para alguma ação, porque precisava de um ser encarnado para conversar com aquela pessoa, para conversar, para indicar um livro, para dar uma palestra, para dar uma palavra, o que quer que seja. E que a nossa prece diária seja: Senhor, eis-me aqui,
o que quer de mim, o que queres de mim, então me coloco ao seu serviço. E se então, por intuição, lhe chega à mente você conversar com tal pessoa, converse, tenha uma palavra amorosa ou tenha uma conversa mental, porque o fluido vai transformar. Através do nosso pensamento, nós conseguimos transformar este fluido num fluido inteligente. Ele não é inteligente por si só, mas nós o modificamos. Então, assim como o ar se torna sonoro com a música, o fluido se torna inteligente com o pensamento, com a intenção, com o sentimento. Por isso, é importante vigiar os pensamentos. Diga-me o que pensas, que nós vamos saber com quem você está sintonizando. O esforço de nos sintonizarmos em sintonias mais elevadas tem que ser constante, porque quem não escolhe para o que vai vibrar, vai ser vibrado por alguém ou alguma coisa. Se você não escolhe que nível de vibração você vai vibrar diariamente, você vai ser vibrado. Se você não escolhe a música que você vai ouvir e vai continuar escutando, e talvez você até baixe essa vibração por conta disso que ouviu. Se você não der um basta na maledicência, na conversinha, na fofoca, você vai propagar essa mensagem que não é positiva. E se você ouvir alguma coisa boa, por favor, propague, estique essa conversa boa. Transmitimos e captamos pensamentos. A sintonia é voluntária, você vai se sintonizar com aquilo que você desejar, ela é voluntária, pode ser consciente, quero me sintonizar com sintonias mais elevadas, ou não, pode ser involuntária, você não pensa em nada e alguém vai vibrar ou vai insistir, vai te envolver em outra vibração. E envolve problemas que você acha relevante. Daquilo que você colocar no seu coração, o seu pensamento vai lhe direcionar. No livro dos Espíritos, na questão 459, diz que os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossos atos muito mais do que imaginamos, sabemos disso. E por frequentemente são eles que nos dirigem. Os espíritos nos influenciam, mas isso não quer dizer que nós somos suscetíveis a quaisquer influências. Conforme a qualidade do nosso pensamento, conforme a qualidade da nossa vibração, nós vibraremos mais positivamente, seremos influenciados por espíritos mais elevados, nós podemos pedir a intercessão do nosso anjo guardião, do nosso anjo protetor, para que então nos guie dentro daquilo que nós concedermos. É preciso então sempre cuidar com uma vibração invigilante, não estou cuidando, não estou sabendo, não sei se vibração é uma coisa que realmente existe. Então, as palavras ferindo pessoas, a inversão de valores, as brigas ou as discussões que não chegam a nenhum resultado e a criança sentindo aquela vibração. E não é para dizer que devo então brigar escondido, se tranque no quarto e brigue para valer. Não é isso que nosso Mestre Jesus ensinou. É importante que então nós aprendamos a amar fraternalmente. Então vibremos amor, se em alguma situação difícil lhe ocorrer, então vibre amor, emita pensamentos de amor para aquela pessoa antes de ter uma conversa amorosa. Envie preces, envolva aquela pessoa em preces, para que então essa conversa não seja uma guerra, para que então essa guerra se transforme numa conversa fraterna, no entendimento que todo mundo tem defeitos, no entendimento que todo mundo tem virtudes, no entendimento que todos poderemos melhorar. Então, numa conversa amorosa e fraterna, onde todos possamos crescer com essa conversa. É importante pensar então nos sentimentos, esses pensamentos de ira, sentimentos de ira que vão se tornar palavras, que vão ser verdadeiros dardos ferindo as pessoas. Essa palestra é para entender que nós podemos escolher qual será o nível da nossa vibração. Podemos escolher como desejamos vibrar. E assim como desejamos vibrar, nós podemos caminhar rumo à evolução. Mais uma vez falando sobre a prece, que a prece nada mais é do que uma conversa
uma vibração, e essa prece pode ser para quem esteja perto, para quem esteja um pouco mais longe, e essa conversa também pode ser para os pequenos, que não entendem as palavras claramente ainda, ou para as crianças muito pequenas, ou para pessoas que estejam doentes. Essa conversa mental será uma prece. Ou que essa conversa seja de uma vibração tão amorosa, tão elevada, que ela possa então plasmar esse fluido, impregne no ambiente e que atinja todas as pessoas. Isso me faz pensar um dia que eu estava no pronto-socorro, e a gente fica no pronto-socorro, estava com a minha filha, e tinha um monte de gente. Fiquei pensando quanto tempo demoraria para me atender. Daqui a pouco olhei melhor e eu vi todas aquelas mãezinhas com crianças no colo, todas as pessoas certamente angustiadas por algum problema de saúde. E aí eu me lembrei, vamos mudar esse ambiente. E comecei a orar continuamente, que Deus abençoe cada mãe que esteja aqui, que traga pensamentos de esperança, de fé, que a situação vai melhorar, que todos serão atendidos, que a saúde física seja restabelecida. E momentos depois, a minha filha, que chorava, dormiu, ela adormeceu. E foi a bênção divina, a providência divina, que então acalma as criaturas, se ela dormiu, e espero que aquela vibração emitida também tenha acalmado outras mães ou outras crianças passando na mesma situação. A prece, ela pode ser uma vibração tão poderosa a ponto de ela acabar se propagando para muito além do que aquele ambiente que você esteja. Lembrar também do amor, que o amor é uma vibração, é um sentimento que vai alcançar as pessoas. E quando nós estivermos num momento difícil, num momento de dúvida, num momento de ira, que a gente sempre pense o que o amor faria agora. O amor não fará guerra, o amor não fará discussão, e nós já fizemos guerra, o planeta já viveu muitas guerras em nome da paz, que não trouxe paz. Se discussões resolvessem as coisas, todas as pessoas que brigam muito nesse mundo estariam muito resolvidas. Então, há mais de 2000 anos, nosso Mestre Jesus já nos ensinou que é preciso ter paz, que é preciso amar os nossos inimigos, que é preciso amar aqueles que pensam diferentes, que é preciso ser manso, que Ele deixou ser imolado na cruz, que através do entendimento fraterno e de muito amor é que nós podemos evoluir. E falando um pouco sobre a música, porque a música também é uma forma de vibração. E nesse contexto e dentro da proposta do nosso coral, os espíritos benfeitores falam que a música é uma vibração que também faz mudar a vibração das pessoas. Portanto, se é uma música elevada, seja de conteúdo, se a letra for elevada, ela também fica ecoando nas cabeças de todo mundo, para saber que quando eu faço bem, eu abraço Jesus. Não é que eu abrace Jesus, mas eu abraço todo o amor que Ele nos ensinou a ter com os nossos irmãos. Eu abraço tudo aquilo que nos foi orientado, que foi nos mostrado como exemplo. Existe a letra elevada. E Haroldo Dutra Dias fala continuamente que é preciso encontrar outras formas de atingir os corações das pessoas. Porque por muitos séculos as pessoas falaram para a humanidade ser melhor, para que sejamos fraternos, e que às vezes nós somos tão endurecidos que isso não passa de uma ginástica mental, que as pessoas ficam sabendo, é verdade, eu estou sabendo disso, mas é muito difícil de fazer, é muito difícil de mudar, e às vezes essa tentativa de mudança fica só na atividade mental e a pessoa não se transforma, porque talvez a transformação seja um sentimento mais amoroso para com o outro do que um entendimento cerebral que é preciso amar, mas eu não consigo, tá? Na outra encarnação talvez a gente se resolva. Não, é preciso amar já. É muito fácil.
É preciso ter um pequeno esforço de, então, se você não consegue dizer pessoalmente, porque às vezes é muito difícil, faça uma prece. Peça então uma intercessão para que os espíritos benfeitores intercedam nessa conversa amorosa que você vai ter com o outro. E a música ou a arte, ela vai alcançar o coração, porque a música, ela vibra o som, a música vibra a água, nós somos compostos de água, e às vezes o sentimento de pessoas que cantam e que tocam numa vibração impregnado desse sentimento, vai fazer com que essa mensagem chegue aos corações das pessoas. Isso parece uma conversa tão do além, dizer que para cantar é preciso cantar com o coração, mas os espíritos dizendo sobre o pensamento e o sentimento plasmando o fluido que estamos todos em volta, isso significa que uma música ouvida por alguém que cantou com muito sentimento, ou uma música tocada ou cantada no ambiente, vai fazer chegar aos corações muito mais do que uma conversa, uma orientação, uma palestra. E esse é o foco do nosso projeto com o coral. Diz o Espírito Emmanuel que a música desmaterializa no sentido que ele atravessa a matéria e faz então chegar ao espírito. Porque todos nós vamos passar por dificuldades, todos nós estamos sujeitos às vicissitudes da vida, aos encontros, aos desencontros, aos enganos, às tristezas, às decepções. E quando chegarmos a esse momento difícil, é preciso agir com amor. E nesse agir com amor é preciso que estejamos transformados por dentro. E se em algum momento, que são muitos na minha semana, você entrar num momento ruim, difícil, complicado, alguém lhe falar alguma coisa, ligue uma música elevada, porque essa música vai te transformar imediatamente. Ela vai mudar a sua vibração. Porque se então está tão difícil de mudar essa vibração de dentro para fora, que seja de fora para dentro. Em obras póstumas, se relata uma moça que no Evangelho no Lar ouviu uma leitura sobre a música celeste, sobre a música espiritual, e essa moça dormiu pensando esse negócio de música espiritual, música celeste não existe, porque só tem música aqui na Terra. Imagina que existe isso. Então, por providência divina, essa moça, durante o sono físico, ela foi desdobrada do seu corpo e foi encaminhada para esferas muito superiores, onde ela teve então acesso às músicas celestes. E que conforme os mundos mais evoluídos ou avançados ou não, essas músicas são mais ou menos sublimes. E a minha sogra, que teve uma experiência de quase morte durante uma séria doença, ela não é espírita, mas ela diz que ela não tem medo de morrer, porque quando ela estava quase indo, ela se viu numa luz e uma música tão bonita, ela nem é ligada à música, mas ela achou aquela música tão bonita, mas ela se lembrou dos filhos pequenos e ela acordou, que foi o momento que ela voltou. Então, existe a música no plano espiritual, aí aquela moça que foi desdobrada, então ela acordou, e então ela acordou sem lembrar exatamente qual música era essa, porque a música celeste é tão sublime, porque não existe ar, não existe esse tipo de ambientação física que nós vivemos, mas ela guardou o sentimento de uma música tão sublime, tão sonora, tão bela, que a fez voltar numa situação melhor. A renúncia, a Alcione, antes de pedir para ser encarnada, ela foi questionada pelo seu mentor, mas e os seus projetos? Quem vai seguir com os seus projetos? Porque ela executava projetos na área da música e da harmonia, para que então se faça vibrar e elevar os sentimentos daqueles espíritos com quem ela trabalhava. Para entender então que a vibração é uma questão de escolha, nós precisamos estar vigilantes, e que deixamos então a singela mensagem de que uma música elevada,
ela pode ser um transformador, assim como uma prece de coração, assim como a vibração de um sentimento amoroso, ela pode transformar o lugar. Assim como o belo, a arte, o sentimento, qualquer coisa que nos incite a sentimentos elevados, vai conseguir transformar a vibração sua ou do ambiente de uma forma melhor. Termino então a minha apresentação de hoje com a mensagem de que retornemos aos nossos lares sempre vigilantes, abertos a formas de arte, beleza ou música que possam sempre nos transformar, porque somos todos factíveis, estamos fadados à perfeição, seremos perfeitos, seremos belos e conseguiremos adiantar o nosso caminho de uma forma muito menos penosa, muito mais leve, através desses caminhos que nos foram ensinados. Então agradeço a atenção de todos e encerro aqui o que eu tenho a dizer.